Sejam todos muito bem-vindos à nossa live corrente poética dessa noite. Falando aqui de Brasília, estamos aqui em 11 de setembro de 2025. Na abertura eu recitei para vocês um poema de Fernando Pessoa e nós ouvimos ao fundo a canção Memory, instrumental. E nesse clima de extremo bom gosto, que eu gostaria de chamar a nossa convidada dessa noite, a escritora Rê Moreira, do perfil artístico Alma Nua. Boa noite, Rê. Muito prazer receber vocês aqui no Jardins de Luxor essa noite. Boa noite, Luxor. Muito prazer te conhecer aqui agora. É uma honra quem está participando para a gente poder falar dessa coisa tão gostosa que é a poesia, né? Assim, legal, muito bem. A gente conhece os perfis aí, né? Já acompanha o trabalho. Gente, os convidados aqui do Live Corrente Poética, eu escolho aleatoriamente. Eu vejo poesias que eu gosto no Insta, nas redes sociais, e aí faço o convite, e dependendo da disponibilidade do escritor, a gente consegue trazê-lo aqui para fazer essa live gostosa com a gente, tá bom? Então é bem democrático. Fez assim uma poesia, publicou poesia e a poesia chama a atenção ali pela sensibilidade, pelos temas, pelo estilo, né? Já passa a ser aqui algo aqui do nosso radar aqui no Jardins de Luxor, tá certo? Bom, então, para explicar a proposta, tá? Já conversei um pouquinho com você, a gente vai ter uma conversa aqui sobre nossos trabalhos literários. Desde já nossos convidados aqui estão aptos a fazer perguntas, a interagir com a gente, dizer o que eles acharam dos textos, tá legal? Vai ser muito legal ter a participação de todos aqui nessa nossa conversa contraída. O principal objetivo é trocar impressão aí sobre os nossos trabalhos poéticos, literários, que já tem algum tempo aí estamos tentando trazer aí um pouco de poesia, de bom gosto, colocar aí na rede. E a dinâmica, já conhecemos as pessoas que acompanham aqui nossa live, a gente vai fazer tipo o sarau artístico, uma leitura alternada dos poemas. Eu vou recitar os poemas da Rê, a Rê vai recitar alguns poemas meus que a gente escolheu, e é um pouco surpresa também, a gente não sabe exatamente o que vai ser lido, porque quando a gente troca, a gente termina oferecendo para o outro uma gama um pouco de maior do que os poemas que a gente tem composto. Então, a gente nunca sabe o que vai ser apresentado ou lido aqui ao vivo, o que deixa, assim, ainda mais legal, descontraído aqui nossa conversa, tá certo? E aí a gente vai poder conversar um pouquinho das nossas influências, das nossas inspirações, das nossas referências artísticas, que ao longo do tempo terminaram formando aí os escritores que somos. Então, pode ser assim, Rê? Podemos começar? Podemos começar assim. Você me deu um trabalho bem difícil aqui, viu? Porque você tem aqui poesias lindíssimas, né? E escolher algumas entre todas essas aqui é uma missão, uma tarefa bem difícil. Mas vou tentar, viu? Vamos lá, também adorei seu material, tá bom? Então, vamos juntos, que hoje é dia de poesia. Vou começar falando para vocês, aliás, pedindo um pouco para refalar, né? Porque eu vou só dar um gancho aqui, falar sobre os 4 livros que ela tem publicado. O livro Retalhos de uma Alma Nua é um livro de poemas, daí que eu acredito que vieram os poemas que eu vou trazer, que eu vou ler para vocês hoje aqui essa noite. Mas ela também tem 2 livros de contos, que é o Lágrimas do Dragão e Entre Palavras e Fantasmas. São 2 livros de contos. E um livro de romance, que é o Dom, que trata aí da questão da violência doméstica. E fala um pouquinho pra gente, esses livros eles têm tanto físico quanto e-book, são livros mais virtuais. Explica aí como que faz para poder adquirir seus livros. Os livros de poesia e os contos, eles estão são só e-books, tá? Estão virtuais. Eles têm na plataforma Simplíssimo e na Amazon. Estão disponíveis na Amazon. E o Dom, que é o meu mais recente publicação, o Dom, ele está disponível na Amazon de forma de e-book e também está disponível lá na Piclep, né, que é de forma física. Esse a gente tem físico aí para poder distribuir. Tá certo. E como é que aqui nossos espectadores conseguem ter acesso? Basta ir lá no seu perfil. Aliás, fala pra gente qual arroba aí, para quem quiser seguir você e olhar os livros, as opções de compra lá futuramente, como é que eles conseguem acessar?
O perfil é o @almanuescreve, e lá na minha bio então, tem todos os links lá, da Simplíssimo, da Euclep, tem da Amazon também. E aí a pessoa pode abrir lá e ver o que é mais acessível, o prazo, o preço ali, de acordo ali com a plataforma. Certo, e se você tiver com a capa de algum aí, quiser mostrar, fica à vontade, tá bom? Senão a gente toca em frente. Você tem alguma outra rede social que você queira falar pra gente? Além do Insta? Você tem canal de YouTube, alguma coisa assim artística em alguma outra plataforma? Não, eu só tenho a página do Recanto das Letras, né, que é Remoreira, né, Uhum. é a minha página mais antiga, né, quando eu comecei a digitalizar, que eu escrevo há muito tempo, desde que eu tinha lá meus 12 aninhos de idade, é a página onde eu comecei a colocar no mundo digital, é a Recanto das Letras, né, então, assim, lá tem um pouco de tudo meu, do mais longínquo, né, até alguma coisa mais recente, mas eu confesso que realmente eu deixei lá assim, um pouco mais parado, né, e o Instagram mesmo, que tem a minha Maior parte do a minha, acerto, né? minha obra mais recente. Esse aqui, ó, é o meu livro físico, Dom, né? Esse é o Eu, romance. isso, Dom é o meu romance aqui. Ele é um romance curtinho, nasceu assim numa inspiração muito rápida, né? Foi uma inspiração que veio de um assunto que precisa ser dito, né? E de uma pessoa que é calada, que sem voz, e através da escrita ela passa a ter voz. Então, é um livro para todas as pessoas, principalmente para todas as mulheres, né? Eu escrevo tocando muito no assunto sobre liberdade feminina, e ele que está lá disponível, né? Tanto no formato e-book ou no formato físico lá na Wiclap. Claro, muito bom, muito bom. Uma coisa muito legal que eu vi nos seus links foi a poesia personalizada, tá? E achei muito legal. Já entrevisto há algum tempo aqui escritores, já dou uma olhada em muitos perfis aí de vários escritores, vários artistas, poetas, e não tinha visto isso ainda. Você tem lá Versos para Almas Desnudas, que é um link, e aí a pessoa preenche lá um formulário e você faz poesias personalizadas, é isso? Isso. A pessoa vai preencher aquele formuláriozinho, vai me dar algumas informações, né, sobre ela, e aí tem lá os formatos também que ela deseja, se ela deseja receber só um PDF, se ela quer um vídeo, né, quer ela uma poesia narrada, e eu faço a poesia para aquela pessoa lá, ou até para o terceiro. Eu falo assim, olha, eu quero fazer uma poesia para uma amizade, né, para um amor, também faço a poesia ali. Basta a pessoa me dar lá os detalhes de como que ela quer que seja. Legal, muito criativo para trazer mais poesia para a vida das pessoas. Queria só aproveitar aqui para dar uma boa noite, tá bom? Para os nossos convidados que estão aparecendo por aqui. A Célia, Rafael Carvalho, a Thaís, a Sônia, o Alexandro, Rafinha, poeta Chicarelli, acredito, Ruivinha também, M. Moura, Mari, todos aparecendo por aqui, Rogério, Ney, muito legal, pessoal, até para o Bruno também, tá? Muito obrigado, Leonardo, Raquel, todos os outros que estão chegando, a Thaís, muito obrigado por ter a participação de vocês aqui, tá legal? Desejo, tá, então, muito sucesso, tá bom? Para você nos seus projetos artísticos, tá legal, Rico? Queria só aproveitar também para mostrar da onde que vão estar vindo os poemas que a Rê está lendo, no caso do Luxor Cron, tá? Esse livro é meu livro mais recente, A Sincronia Perfeita, foi lançado esse ano. E no ano anterior eu lancei, no caso de 2024, lancei o Aurora Tardia, que é o meu primeiro livro de poemas autorais. E também estão disponíveis para aquisição no Amazon, tanto o livro físico quanto o livro virtual. Você encontra os links lá na bio para escolher, tá bom? Meu perfil Jardim de Luxus vocês já conhecem. Espero lançar mais um livro no ano que vem. Espero que dê tudo certo para fazer uma trilogia aí de livro de poema. Normalmente tem trilogia de livros aí de vários estilos, né? Então, vamos ter aí talvez uma... Boa noite, José Flávio. Vamos ter talvez uma trilogia de poemas aí também, de livro de poemas, né? Lá vocês encontram, e se vocês comprarem diretamente comigo por meio da compra no Insta, eu mando para vocês autografado, com dedicatória, tá legal? Personalizado, direitinho. Mas também se quiserem outras formas de pagamento,
de envio, aí vocês também podem adquirir lá pela Amazon, tá legal? Mas chega de conversa, vamos falar de poesia, porque afinal de contas aqui no Corrente Poética a estrela principal é a poesia, não são os poetas, né? Então trouxe alguns textos para compartilhar com vocês. Queria começar com um poema da Rê, que eu acredito que seja um poema síntese do trabalho dela, por conta do nome do livro, do nome do perfil poético dela, tá? Que se chama Alma Nua. Alma nua, venha, cara lavada, venha, desarmada, venha sem motivos, venha, alma nua, estarei despida também. Um poema muito bom, curto, mas verdadeiro, intenso, transparente. E esse poema, ele me lembrou assim um contato, uma vontade de ter um contato com o seu ser interior, sua essência mais profunda, né? De não fugir desse contato com você mesma, porque hoje o grande convite é a gente estimular os sentidos, ficar às vezes muito distraído, às vezes com redes sociais, com tantas coisas, e falta ou aquela disposição, ou aquele tempo, ou aquela coragem mesmo de buscar esse autoconhecimento. E esse poema Alma Nua me lembra muito uma disposição, uma intensidade, assim, no sentido de quero me conhecer, não tenho medo do contato íntimo, de ver quem eu realmente sou, que seria essa alma nua. Fala um pouquinho pra gente, mais ou menos assim que a gente deve entender esse poema? Mais ou menos assim. E além disso, é um convite também. É um convite para mim. Eu estou de alma nua e estou convidando a todo mundo que venham, que se desnudem também, que se entreguem um pouco mais à sua essência, né? Que tirem um pouco suas vestes, suas máscaras. E você tem razão, esse poema aí, ele permeia. Como eu te falei, eu escrevo há muito tempo, desde muito nova, mas ele permeou uma fase que deu início a esse meu perfil, ao Manu Escreve, e foi até muito na época da pandemia, em que eu mergulhei assim, em autoconhecimento, então eu tenho muita poesia, aliás, quase toda a minha obra está permeada em falar da alma, né? A alma em todos os sentidos. Então, todas as minhas poesias têm aí um quê de alma, e foi nele que tudo começou. É o Alma Nua escreve, a Alma Nua fala, e a Alma Nua te convida, se desnuda um pouquinho também, tira Sim. suas vestes, se desnuda, e seja um pouco mais aí você mesmo. Muito legal. A Thaís está falando que esse poema é maravilhoso. Também concordei inteiramente com você, tá, Thaís? Gostei muito, me chamou muita atenção e eu coloquei ele começar aqui com esse poema. Queria passar a bola para você agora, então. O que se traz aí para a gente, então? Poema do Luxor Kron. Vamos lá. Certos tópicos. A verdade que não conto. Medicado sou encanto. Aproveito-me por enquanto. Até ninguém sabe quanto. Lendo velhas receitas vencidas, eventualmente causa espanto. Esperança e sanidades perdidas. Porém consciente, no entanto. Lamento pela confiança traída. Sincero, não exijo contrapartida. A cura está além das expectativas. Esqueça as tentativas invasivas. Se finjo que fujo, encontro refúgio. Mas a minha alma, num segundo, suportou demasiados calos ímpios para caber no cubículo do mundo. Esse poema me deixou assim, extasiada, né? Uma força, senti uma dor, né? Ele bem carregado de dor aqui, fala para mim assim de um entorpecimento necessário aqui. E não sei se ele está falando dessa doença do mundo, da doença física, doença do mundo, né? Mas ele me deixou com essa sensação desse peso aqui que ele carrega. Então, aí me fala aí um pouquinho. O que trouxe essa coisa aqui tão bonita, mas me soou um pouco dolorida? Tá, assim, fala de uma dor
é uma certa dor que busca uma cura, entre aspas, busca remédio, por isso que fala medicado sou encanto, mas é por uma questão de, às vezes, o ajuste que você busca, que tanto te demandam, para você ter um comportamento igual a todo mundo, é como se você sofresse de uma doença, entre aspas, por ser autêntico, por ser original, por ter seus próprios gostos, por se desnudar dessa alma, como você fala da alma nua. Imagina que alguém resolve desnudar, se mostrar como é, e de repente as pessoas acham que você tem uma doença, que você tem um problema, simplesmente porque às vezes você é muito sincero, você é muito original, você é muito você mesmo, né? E aí fica essa questão de, essa brincadeira que eu faço com as analogias com medicação, com tratamento, com terapias, é justamente isso, né? Esse dilema entre você ter você mesmo e aos olhos dos outros parecer que você tem algum problema, entre aspas, ou às vezes você sofrer da doença coletiva, que às vezes é você ser igual a todo mundo e ser um encanto para as pessoas simplesmente porque toma um remédio também metafórico que faz você talvez aí de repente se comportar igual a todo mundo, o que traz uma dor, né? Sair do cubículo do mundo que eu falei no final, quer dizer, é como um sapato que aperta, é como você está sempre querendo se encaixar num lugar que você não cabe muito bem, se moldando às vezes demais para não conseguir mostrar como você realmente é. E toda essa brincadeira da cura é quem está precisando de cura, né? Quem consegue ter o que realmente é, ou todos os outros que tentam viver segundo padrões ou normas que muitas vezes não nos trazem ou felicidade ou verdadeira expressão, e termina tendo uma adequação ali também a questão de máscaras, como você colocou, entendeu? É meio que uma questão, quem está doente, quem precisa de remédio, né? Quem tem coragem ou quem simplesmente quer sempre se adequar aos meios. Mas é um pouco isso, tá bom? Só antes de passar a palavra, queria dar boa noite aqui para o Tiago, Tiago Almeida e a Drizzy, que entrou aqui também na nossa sala, e o Fabão também, chegou aqui, estou acenando para ele. Boa noite, pessoal, podem participar à vontade, vamos gostar aqui da interação de vocês, falar o que vocês estão achando, estão gostando dos poemas. Mas legal você ter escolhido esse poema, né, nunca tinha ainda escolhido antes aqui nessas lives, na live Corrente Poética, e foi intenso, sim, foi um poema que eu escrevi no momento que eu estava pensando bastante sobre a expectativa que as pessoas formam em cima e gera uma cobrança, e dali a um pouco as coisas podem ficar um pouco pesadas se você não tiver uma certa autonomia para decidir, né? Até que ponto você vai tomar esses remédios, ou você vai querer entender o que você tem, o seu jeito diferenciado de ter como um problema a ser curado, vamos dizer assim. O Flávio Moreira também, vamos dar uma boa noite aqui para ele. Mas é isso. Eu já posso dizer que eu sou do time de tirar a máscara, né? Zero remédio. É um desafio, né? O desafio que temos, né? Conseguir ter essa, ainda mais no meio da arte, da criação, certo? Como vamos criar coisas, seja poemas, quem gosta de arte em geral, cultura, dança, né? Tem que ter essa certa liberdade, né? Para você conseguir pensar fora da caixa, criar coisas diferentes, trazer uma reflexão que as pessoas normalmente, ou de uma forma que as pessoas normalmente não abordam, né? Precisa ser um pouco fora da caixa, não tem jeito, né? Não, o poeta acaba sendo mais louco do que todo mundo, né? Então, sem um pouco dessa loucura, não teria nenhuma poesia. É verdade, né? Tem até um poema, não sei se vai ser lido, mas eu falo em algum momento, de posse das plenas faculdades mentais, certo, que eu produziria maravilhas, porém jamais seriam poesias, né? Estaremos fazendo qualquer outra coisa, mas para chegar no nível do poético de alcançar, precisa sim ir um pouco além, né? O Daniel Lima também, vamos dar boa noite para ele, para o Rafinha Moreira também. Vou trazer um poema seu agora, Rick, que é um poema que eu acho que as pessoas gostam bastante do tema, porque eu usei um trecho de um poema seu na chamada para live, que toca na questão da criança interior. E assim, o Reels teve muita visualização, 3.500 visualizações. Eu coloquei uma semana atrás, e isso para conteúdo de poesia me chamou a atenção demais, porque a gente sabe que a gente gosta de poesia, tem nossos seguidores, tem nosso público fiel. Muito obrigado, aliás, a vocês, né, porque o número de seguidores não cai, não são aqueles seguidores ali que deixam de seguir toda hora. Nossos seguidores são aquelas pessoas que realmente gostam de poesias, então já fica aí meu abraço e o carinho para todos vocês, tá? Mas eu fiquei impressionado com o engajamento das pessoas quando eu coloquei um trecho do poema seu, que eu vou até ler o trecho do poema primeiro, né? Sementes da infância não somem, adormecem. Se não cuidados, criam raízes mudas no corpo e na alma. E a partir daí, tive que escolher um poema seu que toca nesse tema, até para ver um pouco sua visão sobre tudo isso, porque chamou bastante atenção, tanto que teve interesse aí dos nossos seguidores
por essa questão, tá bom? O nome do poema que eu vou ler se chama Criança Interior. Encontrei-a ali no canto, suja e maltrapilha, animal acuado, parecia ferida. Quis passar batido, fingir não ter visto, mas seu olhar no meu, imprevisto, correu em minha direção. Um abraço acolhi e pude sentir o poder do seu perdão. Rê Moreira. Muito sensível, gostei demais. E fiquei lembrando, né, de quando eu fiz terapia há uns tempos atrás com uma psicóloga que era especialista na abordagem de você resgatar e fazer a cura da sua criança interior. E a reflexão que a gente trabalhava na época era justamente que silenciar a nossa criança interior é como oprimir os nossos sentimentos. Porque o adulto é racional, mas esse lado mais do sentimento da emoção, ele está com sua criança interior. Então, se ele é sistematicamente oprimido, silenciado, vai ficando dessa forma como você coloca aqui, né? Ferida, acuada, suja, maltrapilha. Quantas vezes, né, os adultos falam para a criança, engole o choro, né? Na nossa geração, na minha geração a gente ouvia muito, hoje ouve menos, que bom, né? Mas essa ideia de você dizer que a criança ali tem que reprimir os sentimentos, fica parecendo que isso é uma saída, e que é preciso ter essa atitude de ficar sistematicamente reprimindo sentimentos, o que não é legal, não é saudável, né, para o psicológico, para a formação do adulto depois, para a vida adulta. Gostei de quando você coloca esse contato pelo olhar, o contato com sua criança interior foi pelo olhar, ou seja, foi uma percepção, foi um olhar que parou tudo, foi um olhar ali que tocou de forma mais íntima, né, na necessidade ali do momento. E é um tipo assim, eu diria que é uma conexão quase inevitável, por mais que a gente fuja da nossa criança interior, em algum momento ela vai cruzar o olho com você, vai ter esse momento que você coloca assim com esse imprevisto do olhar, né? É quase inevitável em algum momento, por mais que você silencie, seu sentimento tá ali, é como uma criança querendo doce, né? Uma hora você até silencia, manda ela ficar quieta, mas uma hora ela vai aparecer reivindicando ali o seu espaço, que é o espaço das emoções e dos sentimentos na nossa vida de adulto, né? E eu já tinha trabalhado um pouco, como eu falei para você, a nível pessoal, essa questão da criança interior, mas o que me sensibilizou, me tocou bastante, foi esse sentir o poder de ser perdoado, porque eu não cheguei nesse nível, né? Nosso trabalho era o contato e acolher a criança interior. Aqui você foi mais longe, você está falando de sentir o poder do perdão da sua criança interior em relação a você por ter oprimido-a ou silenciado-a por tanto tempo. Por isso que eu gostei bastante do poema e trouxe. Parabéns. Pois é, essa aí é a descrição daquele momento, né? Talvez assim, de poucas pessoas na vida de fazer as pazes com a criança interior. Porque ela tá lá, e ela vai ficando de mal, gente. Ela vai ficando de mal da gente. Só que não é bem aquele momento, só aquele momento de você, olha, percebi e perdoei e ela me perdoou. É uma construção, né, contínua, muito grande. Eu falo para as pessoas, façam terapia, né, conversem, escrevam, coloquem para fora, e essa reconexão com a nossa criança interior, que parece que alavanca a vida, né, que destrava um monte de coisa, que você precisa ter esse momento, aquele abraço, aquele momento de perdão com a sua criança interior, saber e sentir, né, da sua criança que ela está hoje, no estado que você está hoje, que ela está lá orgulhosa de você, que ela tem orgulho de você, né? Então, mas é uma construção, é uma longa construção, não é só um momento. Esse aí é o momento, é aquele, né? É aquele momento de que é o momento que você recebe, depois de passar por longa etapa, que você recebe aquele abraço maravilhoso e vocês fazem as pazes e ela tá bem com você e você tá bem com ela, e aí sim você é um adulto totalmente curado, porque enquanto você não conversa aí e não dá a atenção devida para sua criança anterior, você não é um adulto inteiro. E é nisso que eu falo em várias das minhas poesias, como eu falo sobre alma, como eu falo sobre conexão interior, como eu falo sobre você se desprender, se desmascarar, sobre desnudar a sua alma, você vai acabar encontrando de certa forma, você vai acabar encontrando aquilo ali.
Se você se conectar com você mesmo, você vai encontrar a sua criança lá. Às vezes pedindo exatamente isso, um carinho, um doce, né, um afago, né, pedindo, me deixa chorar, me deixa ser criança, né? Isso, deixa eu fazer parte da sua vida de adulto, né? Eu também tenho espaço, né, para isso, para querer acolhimento, para querer validação, para querer conforto. E você também precisa da validação dela, tá? Você precisa saber que você pode olhar para trás e pensar, poxa vida, a Rê de 10 anos tem orgulho, teria muito orgulho da Rê que eu sou hoje, entendeu? É esse tempo. É uma reflexão interessante, né? A criança que você foi teria orgulho do adulto que você se tornou. É realmente uma reflexão bem bacana. O Rafael está falando que esse é um dos poemas favoritos. E também a Camila apareceu por aqui, a Júlia, tudo bem? Sejam bem-vindos todos vocês, tá legal? Obrigada, gente, pelos comentários aí, viu? Certo. Realmente, um tema, realmente deu para perceber que você gosta tem esse lado de dar importância para fazer terapia, né? Porque perceber isso como um processo é realmente um caminho de seus poemas realmente retratam alguém que olha para si, e esse olhar para si quase sempre é motivado por reflexões ou de iniciativa própria ou através de terapia, de psicanálise, né, que eu também faço, acho muito importante e recomendo a todos fazerem, porque até a escrita mesmo, principalmente poética, eu vejo como um processo bem terapêutico do escritor com ele mesmo, antes de mais nada. Acho que, de um jeito ou de outro, os escritores concordam um pouco com isso, né, que a gente escreve muito, talvez até mais pra gente do que para os outros, né? Por conta de ter a expressão de um processo interior, muitas vezes, de cura, que traz essas reflexões. Mas aí, de novo, queria passar a palavra para você e ver algum poema aí para a gente comentar também da Sincronia Perfeita. Mais um, pode ser? Beleza, vamos? Então, vamos pegando esse gancho, vamos falar de clamor íntimo? Ah, clamor íntimo é legal. É, muito legal. Grito para que aqueles que não me ouvem, escutem, e para que todos os pretensos ouvintes estejam surdos. Silêncio para aqueles que dormem, sonhem, e para aqueles que despertam, guardem vigília. Renuncio para aqueles que não vivem, renasçam, e para que os insípidos ressuscitados estejam mortos. Sintetizo para que aqueles que ignoram sintam, e para aqueles que sentem, enfim, compreendam. Recito para aqueles que percebam, não duvidem, e para aqueles que se dizem convictos, restem confusos. Luxo. Você faz tudo, né? Você faz tudo e para todos. Eu não vou nem fazer muitos comentários aqui. Eu vou deixar você falar aí da onde nasceu a inspiração desse poema, desse clamor íntimo. Fala para mim. Bom, primeiramente, só queria também deixar um alôzinho aqui para Denise e para o poeta Antônio Policel. Gente, o poeta Antônio Policel é um poeta fantástico, que eu espero um dia, também leitura virtual, poético também entrou, muito bom, pessoal, ter vocês aqui. Mas o Antônio Policel, não sei se é assim que pronuncia, eu acompanho também o trabalho dele aqui no Insta, espero um dia ter ele por aqui, porque eu gosto muito dos textos dele. Muito legal aí pela presença de vocês, tá? Bom, o clamor íntimo é, como o próprio nome diz, é um clamor e é íntimo, mas ele é um grito desesperado de quem tem o que falar e de que alguém que quer falar algo através da poesia, alguém que reivindica o direito de falar. E a inspiração para fazer esse poema foi um dia que eu estava me perguntando por que eu escrevo mesmo? Por que eu quero publicar isso? Por que eu quero que as pessoas me leiam? Qual o sentido de querer transformar o que eu sinto em versos, em estrofes e querer tornar isso público? O que me leva a fazer isso? E aí eu comecei a pensar, olha, eu escrevo por isso, eu me expresso por isso. E aí comecei a organizar isso em forma de versos, mas foi mais como uma coisa que é quase como uma explicação que eu queria dar para o meu leitor. Porque um belo dia eu resolvi sentar e escrever poemas, né? O que me inquietava? Aonde eu queria chegar? E aí todas essas estrofes, né? Todas essas metáforas e essas construções aí,
elas são para dar um sentido para a coisa, que eu estou dizendo, olha, o que eu estou fazendo tem um sentido, tem minha alma aqui, eu não estou fazendo isso porque eu não tinha nada o que fazer e resolvi juntar umas palavras para ver no que dava, nem que estava a fim de ganhar uns likes aí, mostrar meu rosto nas redes sociais. Não é isso, né? Na verdade, eu criei o perfil Jardim de Luxor lá atrás, esse foi um dos primeiros poemas que eu criei depois que eu criei o perfil, das primeiras composições lá atrás. E foi como uma explicação para mim mesmo, né? Eu querendo me responder qual era a minha motivação, o que me levava a querer me expressar por meio da escrita. E o finalzinho desse poema, você está aí com ele até o final. Deixa eu ver se eu acho ele aqui no Clamor Íntimo. E tem uma parte que eu queria só dar um destaque especial, porque eu acho que ela diz bastante. Só não sei se eu vou achar o Clamor Íntimo facinho aqui, gente. Cito para que aqueles que percebem não duvidem, e para aqueles que se dizem convictos, restem confusos. Vai ser, deixa eu achar aqui, vai ser um outro despropósito. Ele está na página 23 para mim aqui. Ah, tá na 23? Então vai ser mais fácil eu achar aqui. Vamos lá. Aqui. Okay. Tem o finalzinho dele, que estava na outra página. Só para. O último verso que você leu foi qual? O último verso foi. Eita, peraí, que eu voltei aqui. O último verso é: recito para aqueles que percebem e não duvidem. Não, o último verso. E para aqueles que se dizem convictos, restem confusos. Ah, tá. É porque eu estava estranhando. Tem um restinho dele na página seguinte, que é na próxima página do arquivo, tá bom? Só vou ler aqui para complementar. Insisto para que aqueles que duvidam persistam, e para que aqueles que não desistem descansem plenos. De coragem me revisto, mas reluto. Por respeito me retiro, mas repito. Quanto mais declamo, mais clamo. Pois de luto, o impossível reclamo. E compondo, ainda sequer sei se amo. É o finalzinho dele, que acho que você não reparou porque ficou na página seguinte, no PDF fica parecendo que tinha terminado, né? Mas por conta desse finalzinho dizer muito sobre o poema, eu resolvi só para deixar essa conclusão aqui, que eu não sei se eu consigo alcançar todo o amor, o carinho que eu queria demonstrar nesses versos, que significa para mim mesmo essa interação, tá? Porque eu tenho alguns problemas de demonstrar sentimentos por conta de algumas condições, e a poesia para mim ela é bem terapêutica e traz muita cura, porque eu consigo fazer essa conexão, e ainda assim eu me questiono se o que faz eu escrever é um amor genuíno por querer trazer o que tem de melhor dentro de mim para as pessoas. E aí por isso que eu fechei o poema dessa forma, mas também é um dos meus preferidos. Legal aí sua escolha. Complementar aqui, conversando um pouquinho com o pessoal que está chegando, depois da leitura virtual, a Lídia Lopes, Carolina, o que reflete também apareceu por aqui. Gostei desse nick aqui, esse nickname, hein? O que reflete. E Carly também. Está assinando para todos vocês. Muito legal ter a presença de vocês aqui. E agora o poema que eu vou trazer, tá, Rê? É um poema também de quem gosta de olhar para dentro de si e quem acha legal fazer terapia, porque é um tema que surge demais. A maior versão do medo. Chamei meu medo para a briga e disse: eu vou mergulhar. Ele respondeu: menina tola, só vai se machucar. De ponta cabeça. E não é que tinha razão? Quebrei-me inteira. Cacos espalhados no chão. Mas medo, escute bem. Sua maior versão é nunca sentir, é nunca viver. Uma hora eu acerto e vou rir de você. Então chamou o medo para a briga. Pode até ter perdido uma batalhazinha, mas sabe que vai vencer a guerra com medo, né, Rê? Muito legal isso. Poema aí que fala de coragem
mas uma coragem consciente, não é de uma coragem desesperada, não é de uma coragem afobada, é de uma coragem estratégica e consciente, né? Como você fala, uma consequência de um processo. E é legal você trazer que esse se machucar faz parte do processo de crescimento, ele é quase inevitável. E a mensagem final, eu achei muito legal, é que você já conhece os limites do medo, porque o medo se apresenta todo para você, você sabe onde ele começa, onde vai e ele termina. Então, o medo, ele não é um mistério, porque você, quando se defronta com ele, você mergulhou de cabeça e teve contato com ele. Agora você conhece o medo. Mas o medo nunca vai conhecer os seus limites. Você pode conhecer os limites do medo, mas o medo não vai conhecer os seus limites, porque você está sempre crescendo. A cada processo, a cada queda, cada vez dessa que você se machuca, você conhece um pouco mais de si mesmo. E o medo não vai conhecer seus limites, né? Tem até uma história que eu achei parecida quando eu li esse poema, que a pessoa que tentava sempre escalar uma montanha muito alta e não conseguia. E aí ela recebeu uma crítica por estar tentando e nunca conseguir. Aí ela responde para a pessoa que é crítica: olha, eu já sei o tamanho da montanha, ela vai ser sempre do mesmo tamanho. Só que eu a cada dia estou crescendo e melhorando minhas habilidades, e um dia eu vou conseguir escalar o topo. Ela nunca vai ficar mais alta do que é, mas eu, cada dia, me sinto mais habilitado e mais competente de um dia chegar no topo. Me lembrou muito isso, né? Por que é estratégico e inteligente desafiar o medo? Porque o medo vai ser sempre o medo, você não, você está sempre se reinventando, se redescobrindo e avançando aí nas suas capacidades. Achei um poema que fala de coragem, porque ter medo, ter coragem de enfrentar o medo talvez seja a maior das coragens, né? Muito legal. Mas eu queria perguntar se teve alguma experiência pessoal sua que inspirou a escrita desse poema. Eu tive sim. Eu fui fazer uma coisa nova na vida e fiquei com aquela coisinha na cabeça, né? Sendo, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. E deu errado. Deu super errado, entendeu? E mais um tempo depois eu me aventurei a fazer de novo e deu certo. E aí eu fiquei, mas eu me aventurei a fazer de novo e de novo ficou aquela vozinha na minha cabeça. Vai dar errado de novo, entendeu? Vai dar errado de novo. E deu certo. E aí eu ri daquela vozinha, né? Eu peguei essa situação na vida, mas que é recorrente, exatamente, né? E se não der, vai com medo mesmo, porque uma hora você erra, uma hora você acerta. E é sobre isso mesmo, é sobre coragem. Vai com medo, porque quando você sente aquele gostinho de vitória até maior quando você enfrenta ali o seu medo e vai. E é isso. Às vezes você se espatifa todo lá no chão, apesar do medo ter avisado. Tem um pouco de cautela, não faz mal para ninguém, mas ser paralisado pelo medo. Não é... O medo traz prudência, mas se paralisar é que é a grande questão, né? O grande empecilho a ser vencido. Eu continuo tendo medo de um monte de coisa, mas eu vou falar, vem, vamos aqui, vamos brigar aqui, vem que eu te enfrento. Muito bom. Tá bom? Agora vamos... Só uma última pergunta. Você escreveu o poema entre um desafio e outro, antes do primeiro ou no meio do segundo? Como é que foi essa cronologia aí, essa reflexão para você? Chegou quando, esse amadurecimento aí? Foi até antes de eu conseguir, né, desvendar, foi até antes de vir a parte boa, né? Foi depois da derrota que eu tomei assim um pouco de consciência que eu ia tentar de novo e tava com aquela vozinha de novo na cabeça, vai dar errado, entendeu? Mas no meio do processo, né, depois de já ter dado errado uma vez, eu escrevi, chamei ele pra briga, ele falou, vou de novo, vou quebrar a cara outra vez. Isso aqui é legal, porque assim, dizer que tudo vai dar certo depois que já deu certo é muito fácil. O momento ali que você já teve o primeiro retorno negativo e ter que se reerguer é que realmente, por isso que eu perguntei, o timing que o poema foi escrito diz ali bastante, tanto que você conseguiu de transmitir de sentimento aí pros versos. Boa noite aqui pro José Daísio, José Celso Torres também, o Aloísio, o Atos Franco, lá do Rio de Janeiro, chegando por aqui também, muito boa noite. E o Manassi. Boa noite, pessoal.
Então agora Galera acho que é do a sua vez, não mundo, é isso, Rê? Trazer mais um poema aí pra gente? vamos trazer mais uma joia de Luxor. Vamos E lá. estou trazendo esse aqui porque eu também tenho um aqui com esse nome, né? É até muito comum falar sobre esse assunto, é comum falar sobre isso e não vamos ver, né? Qual é a semelhança, mas é muito comum, ainda mais para o poeta, que está sempre passando aqui, ó, por uma metamorfose. Dantes idiosincrasias, doravante incontida alegria. Opa! Que... Dantes infantis alegorias, doravante generosa empatia. Dantes inconsistente fantasias, doravante extasiante euforia. Dantes irresoluta miopia, doravante sonoras melodias. Pois que a minha inquietante paralisia desfez em poesias, pois que meu corpo se refez quando tocou com pena a tinta, pois que minha alma ultrapassou as densas nuvens sombrias, pois que meus olhares agora em tudo enxergam a dor extinta. Como que a poesia te transformou, não é? Sim. Como a poesia fez você sair do seu casulo e se transformar aí numa bela borboleta. É a mensagem que passa aqui para mim. Eu falo de metamorfose, não nesse sentido aí também, mas é muito bonito ver que a poesia transformou aí os seus momentos, a sua paralisia e te fez sair aí do seu casulo. Conta aí um pouquinho pra gente aí dessa poesia. Bom, essa poesia, mas todo esse trabalho ele é bastante ligado à descoberta de neurodivergências, tá, Rê? Esse Aurora Tardia, ele foi escrito há 3 anos atrás e publicado no ano passado. Os poemas, eu digo os textos, né? Quando eu descobri, tive uma descoberta tardia de TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Continuei investigando, descobri altas habilidades e aí produzi esse segundo livro, que se chama A Sincronia Perfeita, que é onde está esse poema. E depois continuei investigando e consegui descobrir que muito da minha personalidade tem traços de autismo, por isso algumas dificuldades na comunicação, na socialização, demonstrar ou nomear emoções como um todo, né? Perceber os sentimentos e as emoções das pessoas, isso para mim é muito terapêutico, e eu faço isso através da poesia. Mas uma questão que eu reparei bastante é que a gente termina somatizando algumas das dificuldades. E essa metamorfose é justamente a gente pegar o que o corpo sinaliza que pode ser um problema. Eu falo aí de miopia, eu falo de paralisia, eu falo de algumas questões. Teve um tempo que eu tive neuropatia também, e aí eu fui observar que algumas pessoas na neuropatia desenvolvem neuropatia no estado bem avançado, ficam em cadeiras de rodas. E aí eu comecei a refletir sobre questões de personalidade que somatizam, às vezes se transformam em problemas de saúde. E aí que veio o insight de perceber tudo isso como uma metamorfose, usar a escrita e a poesia para conduzir isso a um caminho que traga crescimento. Por isso essa metamorfose. Então, quando você toca com pena, tinta, escreve, quando você pega uma caneta para escrever, é o caminho para você não ir por uma situação. Seu corpo sinalizou para você, olha, tem aqui um problema que você está com muita ansiedade, ou você está entrando num processo de depressão, você pode ter um problema de saúde maior. Então, você pode aceitar isso, ou você pode usar um processo terapêutico, não só no convencional, mas como é, por exemplo, a música, a poesia, a arte em geral, para poder dar um novo fim para essa história. Então, a metamorfose é como se fosse uma escolha de pegar essa sinalização de que algumas questões na sua saúde não estão boas e conseguir transformar isso como uma sinalização. Olha, o caminho é você ir pela alegria, o caminho é ir para você ir pela empatia, o caminho é você mudar a sua rota para você chegar num novo fim. E nisso que a essência dessa metamorfose, mas de uma percepção de um conversar consigo mesmo, né? Quer dizer, uma questão de alma passa para o corpo, sinaliza para você alguma questão, e a partir daí você tenta imaginar como deveriam ser as coisas, quais ajustes precisam ser feitos, e um pouco de idealizar também, quer dizer, que pessoa eu quero ser? Eu quero ser uma pessoa com muitas manias, com muitas idiosincrasias, eu quero ser uma pessoa mais espontânea, uma pessoa com mais euforia, quer dizer, mais alegria, e aí fica aquela questão do que você pretende ser e de como você percebe, que também é um trabalho de autoconsciência, né? Você traçar metas. Então,
é uma metamorfose, mas é uma metamorfose consciente, utilizando a ferramenta da arte nesse processo, né? Que na verdade o que me incentivou a escrever foi madrugada, que me incentivou não, que proporcionou a escrita da poesia foram madrugadas em claro, depois de ter tomado a medicação para TDAH e não conseguir dormir, porque elas realmente tiram sono. Então tudo isso culminou com um processo que apareceu aí, poesia aparecendo neurodivergências, e eu vejo tudo isso como um processo de metamorfose, e vamos ver aí onde vai dar, mas enquanto eu puder trazer as poesias através dessa sensibilização para as pessoas, eu vou buscar trazendo, contando um pouco da história de todo esse processo, o tanto que a poesia me ajuda. Vou só dar um alô antes de passar a palavra, tá? Para o poeta de Portugal entrou aqui, e tem também uma convidada, a Claudige. Muito bem-vindo, tá, pessoal? Mas ficou um pouco claro a ideia da metamorfose. O próximo que eu escolhi seu também, que eu vou ler, fala um pouco também de metamorfose da alma. São duas abordagens diferentes, não diferentes, talvez até complementares sobre a mesma questão. Mas foi mais ou menos isso que te passou com o poema, o meu Metamorfose, quando você leu, veio essa ideia de ouvir seu corpo, conversar com seu corpo, ver por quais metamorfoses ele está passando para assumir um processo ativo nisso? Isso aí. O seu Metamorfose me deu a impressão que a poesia te ajudou, né, nesse processo aí, né? E acontece para mim também. Eu faço terapia e eu falo para minha terapeuta que, olha, poesia é minha segunda terapia. E falo para ela, desculpa, às vezes é até a primeira, né? Porque no dia que não tem sessão e se eu tiver alguma coisa, né, para poder escrever, para poder colocar para fora, na caneta, no papel. Outros tempos era na caneta, eu pegava um caderninho e escrevia. Agora eu pego o celular, o tablet e vou escrever. É o eu lírico, o nosso melhor companheiro é o eu lírico. É o melhor terapeuta. Mas é isso, eu vou ler para vocês então, para o público aqui, o Metamorfose da Alma. Enterrei pedaços de mim, como quem cava a própria fuga. Os ossos da dor rangiam, mas raízes novas insistiam em crescer. Metamorfose não é poesia bonita, é cicatriz que lateja. É a alma se despindo até a verdade. E as belas asas de agora são o que antes chamavam de fraqueza. Metamorfose da alma de... Muito legal esse seu poema, né? Eu não sabia que você escolheu o meu Metamorfose, mas só para a gente fazer uma reflexão sobre o mesmo tema, né? Em relação ao meu, eu achei que, assim, esse processo que você coloca dá uma ideia de um processo mais intenso e mais doloroso, com uma visão mais profunda, tá? E que, às vezes, não é para esperar coisa muito bonita mesmo no meio desses processos, porque talvez seja isso, né? Quanto mais doer, às vezes, quanto mais a fraqueza parecer incômoda, mais belas vão ser as asas depois do processo, né? Mas, com certeza, ela também fala de evolução, dessa eterna mudança que a gente passa aí ao longo da vida, né? E me lembrou também a questão de uma teoria de um pesquisador que eu gosto muito, que é o Dabrowski, e ele traz o conceito da desintegração positiva, né? Que ao longo da vida a gente vai ter mesmo um processo de desconstrução e reconstrução da personalidade ou dos conceitos do eu, e que isso é construtivo. No final a gente vai perceber que o tanto que esse processo ele é construtivo para todos nós e até inevitável. Mas as figuras que você coloca, pedaços de mim, ossos da dor, raízes novas, né? Ele evoca um estado de plenitude, talvez você tenha conseguido fazer isso com um pouco mais de intensidade do que o meu poema, por conta das figuras aqui, das imagens que você escolheu. Eu acho que eu peguei um pouco leve, você foi mais assim, mais intensa, mais fulcral na questão da metamorfose. Minha metamorfose é uma metamorfose, assim, mais light. Mas os dois, não sei, talvez eles complementem. Eu tô vendo a coisa talvez de uma forma mais poética e você tá vendo uma coisa de uma forma mais intensa. E dependendo da situação, vai ser mesmo mais uma coisa ou mais outra, né? Exatamente. Porque são vários tipos de metamorfose, né? Processo de cura, né? E metamorfose normalmente não é muito bonito mesmo, quando você está passando, tentando passar e atravessar ali, é aquele momento ali que você está mais
fragilizado, está mais exposto, que às vezes as pessoas se afastam, né? Por isso que eu falo aí, né? Da dor dos ossos e então não é uma transformação muito íntima, né? E você abrir mão daquilo que você muitas vezes você tem absoluta certeza na sua intimidade, do seu eu, né? É muito difícil. Então é um processo aí realmente é um processo muito profundo, né? Do que eu estou tentando dizer mas é que há. Então eu acho que na verdade as nossas poesias elas se complementam, Elas né? conversam, sim, certeza. Tá bom? E muito legal. Como é que tá seu tempo, Rê? A gente começou um pouquinho depois das 19 horas. Dá para você ler mais um aí ou a gente já vai... Você traz mais um pra gente, que depois eu leio mais o seu e a gente encerra, tá bom? Sim, deixa eu só me dar um minutinho, porque acabou desligando aqui o meu tablet e eu acabei perdendo o que eu tinha marcado aqui, que... Achei. Ótimo. É o Falsas Cifras. Tá. As rimas ricas me valem parcos níqueis. Lágrimas frias não me cabem no bolso. Versos tristes não se banham em ouro. Altas cédulas não são vestígios improváveis. Nem as fatídicas 30 moedas de prata valeriam pelo vultoso quilate de meu peso. Pendente ousado fardo, riqueza incerta. Perpétuo pecado ignóbil, indigno de apreço. Existe algo mais que te possa oferecer? Eu, que sequer sei eternizar em joias, ermos e raros pensamentos de prazer, repletos de dores, cicatrizes e glórias? Venha, deleite-se até contentar, leia, releia e retribua quando puder, pelo prazo que seu coração mandar. Vivo de sonhos, jamais irei perecer. Bom, deixa eu ver se eu me passo. É a mensagem que me passou aqui mesmo de algo muito valioso que não se vende, né? Mas eu não sei dizer se é o corpo, se é a alma, se é o trabalho, se é a mente, né? Se é a inspiração. Aí eu vou deixar para você me contar aí um pouquinho. Tá, é mais ou menos o trabalho poético, tá, Ri? É assim, o trabalho poético exige buscar recursos e buscar sentimentos, uma expressão tão profunda, uma reflexão tão profunda, que isso não jamais seria remunerado. Acho que isso acontece com muito da arte, muito da escrita em geral, né? Não esperem que talvez a pessoa dê aquilo um valor que tem para você, porque esses valores são subjetivos, né? Então, é melhor a gente fazer, buscar essa arte e colocar, olha, é de graça, entre aspas, né? Na verdade é um pouco também, porque nos nossos perfis a gente coloca os poemas sem estar muito preocupado com remuneração, com rentabilidade, com quanto isso vale. Mas eu falo assim, valor não propriamente no sentido monetário, mas valor no sentido da pessoa dar um valor mesmo, quer dizer. Às vezes a pessoa, o escritor, ele até chora quando escreve, ele se emociona muito, quer dizer que ele tem um valor profundo e às vezes isso não é compartilhado com o leitor percebe de outra forma, quer dizer, não pode haver mesmo uma expectativa de que seja valorado em todos os sentidos da forma que tem valor para o poeta, porque é um valor único, quer dizer, é uma relíquia, é um tesouro de reflexão que traz para você que algumas pessoas vão se beneficiar mais ou menos, então a ideia é mais uma ideia de gratuidade, de generosidade, olha, pegue o tanto que você quiser, o tanto que essa poesia puder te fazer bem, eu fico feliz, porque nós não estamos falando de valores que se possam medir ou calcular, estamos falando de processo de uma vida inteira, de percalços, de experiências únicas, então são coisas que muito complicado você atribuir valor. Boa noite, Ana Paula e Milena Baldez e Nilvan, que está entrando aqui no final da nossa live, mas estamos muito felizes com a participação de vocês, tá bom? Então,
A ideia é muito de você, olha, saber que aquele valor é tão rico, é tão assim intenso que o que a pessoa quiser te dar de troca, seja um like, seja um comentário, seja um coraçãozinho, é muito boa noite. A Milena Valdez, minha filha, dando boa noite, muito legal, filha, você aparecer aqui, tá bom? E também apareceu aqui a Redminha Magalhães, está assinando para ela, mas é aquilo, quer dizer, a percepção de valor ela é relativa, né? Muita gente vai dar mais valor para livros de romance, para livros de contos, e às vezes uma poesia ali repleta de sentimentos vai ter aquele valor intrínseco para o poeta que escreveu, eventualmente para um ou outro leitor, mas pela relatividade mesmo, que é essas cifras, isso às vezes é meio falso, né? Porque coisas que para você, quantas vezes a gente faz um poema mais bobinho, a gente pensa, ninguém vai gostar desse poema, mas eu vou publicar. E de repente tem muito engajamento, muita reciprocidade, muita interação. E o outro é ali que a gente se emocionou profundamente, passou meses escrevendo, melhorando, a gente vai lá por você, as pessoas não dão muita trela para aquele texto, porque de alguma forma não chegou a elas do jeito que a gente imaginava. Então é um pouco sobre essa relatividade, sobre esses valores assimétricos aí entre o que a gente pretende sensibilizar e o que a gente termina conseguindo, às vezes, aquém ou além do que a gente imaginava. Mas valores são relativos, né? No mundo do dinheiro, valores são relativos, e no mundo da poesia e da arte também, isso é muito, muito relativo. Tem que falar isso para algumas editoras aí, né? Algumas falsas editoras aí que o valor é relativo, né? Porque tentam botar preço em tudo, né? Tentam botar preço na arte, no autor, em tudo, no leitor. Então, eu fiz uma live com outro colega, um podcast com outro colega escritor também, e a gente fala um pouco sobre esse assunto aí mesmo, né? Que tem algumas editoras aí, por isso que eu, por exemplo, acabei investindo em autopublicação mesmo, né, porque é muito legal, é isso aí, você não não ganho, praticamente fica o valor da impressão com a editora, eu não recebo praticamente nada, mas é uma emoção tão grande, né, ver o livro muito legal, é o filho, né, quer dizer, o filho nasceu, quando chega, você faz o open box, chegam lá os livros, né, fala, nossa, muito legal. Às vezes, como você falou, a venda dos livros no lançamento é para cobrir os custos da impressão, ninguém quer ficar rico fazendo poesia, mas ainda assim é uma realização de você ter ali, sintetizar, transformar em obras essas poesias que elas são coesas, elas têm uma mensagem, elas têm uma proposta, elas se relacionam, elas querem contar uma história, e essa história é sobre mim. Isso, para mim, tem um valor muito bacana em publicar um livro de poesias. Luxo, esse trabalho aqui que você faz é muito legal, porque contar a história da poesia, né, é aquela fala, os que leem, como diria o pessoa, né, os que leem na dor lida sente bem, mas às vezes cada um sente a sua própria dor na poesia, então contar o que é que eu senti, o que me inspirou, o que foi, né? E às vezes a poesia, até quando você pode escrever ela inspirada numa coisa, e às vezes tempo depois você vai reler, ela te traz até para você mesmo, ela te traz uma outra emoção. Adoro, sim. Você imagina para as outras pessoas, né? Eu adoro reler meus poemas, é muito legal. Pois é. Então, até por isso que eu falei para você, olha, eu fiz né? Mas assim, eu fiz um livro e eu venho mudando, né? Eu venho reciclando a minha poesia, né? E eu tenho essa mescla aqui de poesia com conto, com romance também. Mas o meu forte mesmo é a poesia até minimalista, porque eu tenho aquela necessidade, né? Aquela agonia de escrever assim que eu tenho uma ideia que às vezes que sai de cuspir aquela palavra. E eu não sou muito disso, de refazer minha poesia, não. É o cru mesmo. Tem coisa que eu olho para trás que eu acho horroroso. Mas tá lá, né? Firme e forte. Mas tá lá, é horroroso. Mas é porque eu sou muito mesmo isso, de cuspir meu sentimento que tá ali naquele momento. Nem sempre é muito bonito, né? Muito, né? Por isso que eu tenho... eu falo que é o meu editor... vulgo meu marido, entendeu? Às vezes peço para dar uma corrigida para mim, assim, dar uma revisada e tudo mais, mas não sou, não. Eu gosto de ser crua, alma nua mesmo, assim, nua e crua ali. Então, nem tudo está muito, assim, lapidado, e aí, às vezes, para publicar, eu descarto alguma coisa, né? Eu tenho muito material para poder colocar aí, dá para poder fazer um livro, então eu
revisar, quero ter tempo, né? Você viu que hoje Estamos aguardando aí outros livros de poesia seu com o material aí que você ainda achou que ficou meio cru, de repente é aquilo. Para você tá, mas para quem vai ler tem um valor fantástico, né? Mas assim, eu vou só aproveitar aqui para dar boa noite para os nossos últimos participantes aqui, a Bia, a Dilva e o Aurinei. Desculpa, Aurinete, chegando por aqui, tá bom? Eu vou ler um último poema seu, tá? Mas esse aqui, por conta do tempo, não sei que você queira dar uma palavrinha, fica à vontade, mas eu queria deixar ele no ar mesmo, porque ele também é muito significativo, me pareceu aí, da sua obra, tá bom? E da forma mesmo como você lida com a arte, eu acredito com sua vida também, tá? Se chama Tempestade. Eu atravessei passo a passo, descalça e desnuda, e chuva e vento queimavam minha pele, e minhas lágrimas confundiam-se nas gotas. E quando terminou, não havia arco-íris, mas meus olhos viam claro, como um dia de verão, e enxerguei beleza onde outras vezes andei cega e ingrata tempestade. Achei muito legal, me lembrou que a questão está mais nos olhos de quem vê do que provavelmente como você interpreta, a questão do significado que você dá e como você interpreta as coisas, é isso que define se você está passando por uma adversidade necessária ou por um sofrimento que poderia ser opcional. Me lembrou muito que nós temos uma escolha, né? Nós sempre temos uma escolha, que é como vamos significar as coisas. O mesmo fato pode ser significado de formas muito diferentes. A pessoa pode estar nessa situação de só ver tempestade sempre, o outro pode estar esperando um arco-íris, ou o outro pode ver que sempre era para eu estar vendo aqui um dia claro de verão, mas eu estava vendo as coisas por uma perspectiva que não era tão construtivas. E é um amadurecimento pessoal mesmo, né? Achei que ficou muito assim, muito simbólico da sua forma de ver o mundo, a princípio, pelo menos, das poesias que eu tive contato, tá bom? Parabéns, adorei essa última aqui, Tempestade, também. E, bom, é isso, tá? Eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui essa noite na live poética, Corrente Poética aqui do Jardim de Luxor, e falar que eu adorei as experiências literárias aqui, de troca de impressões que a gente teve, de compartilhamento aqui dos nossos textos, da nossa produção. Eu gosto de dizer que a literatura, ela dá profundidade para as palavras, assim como os sentimentos, eles dão significado à vida. Então, ter contato com poemas desse seu, com essa proposta da alma nua, realmente está dentro do sentido e da proposta de como eu vejo poesia, por isso fiz questão de trazer você aqui no Jardim de Luxor, para poder falar um pouco do seu trabalho, tá bom? Fiquei muito feliz mesmo com a sua vinda, espero que tenha te acolhido bem, as portas estão abertas aí para parceria, para trabalho, para divulgação, tá bom? Fica à vontade, queria te passar a palavra aí para suas considerações finais e dar um último alô para Cida Moreira, que apareceu por aqui. Eu que te agradeço, tá? Agradeço pelo convite, fiquei muito feliz. Eu adorei mesmo, assim, a riqueza do seu conteúdo aqui de poesia, né? E principalmente o seu amor, você fala com o amor da poesia, né? Você quer fazer aí uma live de corrente poética, é justamente para isso, para a gente espalhar aí poesia aí para todo mundo, né? Então, assim, esse seu amor pela poesia, você pode me chamar sempre, a gente pode fazer parceria aí sempre, porque eu também gosto de espalhar poesia aí pelo mundo, né? Eu até tenho uma poesia bem curtinha que fala assim, ó, e hoje em dia, quem é que lê poesia? Tantos copos cheios e tantas almas vazias, né? Então a gente pode encher um pouquinho esse copo, né? Jogar um pouquinho, encher um pouquinho ele de poesia um pouco mais. Vou colocar umas gotinhas de corante colorido para alegrar um pouco, né? Isso aí. Legal, isso aí. muito obrigado. Essa live vai ficar disponível aqui por tempo indeterminado no Jardim de Luxor, pelo menos pelo tempo que isso está permitido. E também no perfil do convidado, vai ser feito em colaboração, então vai estar disponível também no perfil da Remoreira, tá legal? Eu vou colocar também no Spotify, num podcast poético que se chama também Jardim de Luxor. Se quiserem ouvir essas lives, as lives de hoje e outras lives anteriores do Corrente Poética, vocês encontram lá no Spotify, só pesquisar pelo nome Jardim de Luxor. E também no canal do YouTube, só que lá tá como Luxor Cron, tá bom? Então, por favor, sigam, curtam e compartilhem o trabalho aqui do Luxor Cron e o trabalho da Remoreira. A Aurinete está desejando parabéns e muito sucesso, acredito que para nós dois. E acredito que, bom, fico muito feliz, com carinho. Espero que para você também, se você produzir também, tá bom? Aurinete, alguma coisa na área de literatura, de cultura e de arte, porque é muito legal essa interação, tá bom? Obrigado pela presença. Deixo um grande abraço para todos vocês e lembrem-se sempre que poesia é sentimento e esse é o seu espaço.
Então, felicidades para todos vocês e até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada Tchau, pela tchau. presença. Tchau, tchau.